Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos procedimentos mais delicados e importantes do mapa, o reconhecimento de pessoas. Sabe, pode até parecer uma coisa simples, mas por trás desse ato existe toda uma ciência, uma estrutura pensada para ser o mais justa e precisa possível. Como é que se garante que a pessoa certa foi identificada sem dar brecha para um erro que pode ter consequências enormes? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos fundo nas regras e nos direitos que cercam esse momento tão decisivo. Bom, nosso ponto de partida está aqui, no artigo 194. E a palavra mais importante dessa definição, sem dúvida, é formal. Isso já muda tudo. Não estamos falando de um achismo, de um eu acho que foi ele. Não. É um ato jurídico com um protocolo super rígido, feito para confirmar ou não a identidade de alguém. A seriedade disso é total, porque o que sai desse procedimento pode mudar o rumo de uma investigação inteira. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um roteiro aqui com 4 pontos. Primeiro, vamos entender o porquê de tudo isso, a razão de ser do reconhecimento. Depois, a gente vai ver o como, ou seja, como funciona na prática, o passo a passo. Na sequência, a gente explora as garantias, as regras e os direitos de todo mundo que está envolvido. E por fim, vamos dar uma olhada no que acontece quando o reconhecimento presencial, o cara a cara, não pode acontecer. Pois é, pode parecer fácil só apontar para alguém, né? Mas a justiça sabe, e muito bem, que a memória da gente prega peças. Ela falha, e pior, ela pode ser influenciada por um monte de coisa. Então, para que tanta regra, tanta formalidade? A resposta está num equilíbrio muito delicado. O objetivo é sim encontrar a verdade, mas com a garantia de que o processo seja justo e à prova de falhas, protegendo quem é inocente de uma acusação errada. E olha só, o próprio artigo 196 dá a resposta na lata. Todo esse ritual existe para se evitar o arbítrio, a má-fé, a indução ou mesmo o engano. Vamos pensar rapidinho no que cada palavra dessa quer dizer. Arbítrio é quando alguém age por vontade própria, sem seguir a regra. Má-fé é a intenção de prejudicar mesmo. Indução é quando a testemunha é, de alguma forma, levada a apontar para alguém específico. E o engano é o erro genuíno, aquela falha de memória. Cada regrinha que a gente vai ver aqui é uma barreira contra esses perigos. Certo. Agora vamos para a parte prática. Como é que funciona esse tal de reconhecimento pessoal? Aqui não tem espaço para improviso, de jeito nenhum. O manual define um passo a passo rigoroso e cada etapa tem um motivo muito específico para garantir que o resultado seja válido. O artigo 196 é a base de tudo, e ele estabelece 3 pilares que não podem ser pulados. Primeiro, a descrição prévia. Antes de ver qualquer pessoa, a testemunha tem que descrever o suspeito só com base na memória. Isso serve para testar o que ela realmente lembra. Segundo, o alinhamento. O suspeito nunca é mostrado sozinho, ele é colocado do lado de outras pessoas. E terceiro, o registro. Tudo, absolutamente tudo, desde a primeira descrição até a identificação final, é documentado num papel oficial, o chamado auto de reconhecimento. É uma camada de segurança em cima da outra. Agora vamos focar nesse segundo pilar, o alinhamento. Não basta só colocar o suspeito lá e pronto. A regra é clara, ele tem que estar junto de, no mínimo, outras 3 pessoas. E por quê? A lógica é simples e tem a ver com psicologia. É para evitar que a escolha seja por exclusão, do tipo, bom, só pode ser ele. A presença de outras pessoas força o cérebro a realmente buscar na memória e não só escolher a única opção que faz algum sentido ali. E não é só uma questão de número. A qualidade desse alinhamento é fundamental. O parágrafo 1º do artigo 156 exige que as outras pessoas sejam parecidas com o suspeito. Parecidas em quê? Na altura, na cor, na idade, em outros traços físicos. Pensa assim, se o suspeito tem barba, o ideal é que os outros também tenham. O objetivo é testar a memória de verdade, e não a capacidade da pessoa de achar quem é o mais diferente na fila. Um alinhamento mal feito pode colocar tudo a ter. Bom, o procedimento com esse peso todo precisa ter proteções muito fortes. Então agora a gente vai ver as regras que foram criadas para garantir que o processo seja limpo e, mais importante, que proteja os direitos de todo mundo, tanto de quem está reconhecendo, a testemunha, quanto de quem está sendo reconhecido, o militar investigado. Uma dúvida que surge logo de cara é: como é que se evita que a testemunha ou a vítima se sinta intimidada? O que o manual prevê para garantir que essa pessoa possa fazer o reconhecimento de forma tranquila, segura, sem medo de sofrer alguma coisa depois? A resposta está aqui, no parágrafo 2º do artigo 196. Quem reconhece não pode ser visto por quem está sendo reconhecido. Na prática, o que se usa muito é aquela sala com vidro espelhado, sabe? A testemunha vê todo mundo na fila de alinhamento, mas ninguém do outro lado consegue ver a testemunha.
Essa barreira física é essencial para garantir que o reconhecimento seja livre de medo, de coação, de qualquer pressão que possa estragar o resultado. Mas nem sempre a situação é tão simples, com uma testemunha e um suspeito. E quando tem mais de uma testemunha para o mesmo caso? Ou então mais de um suspeito para ser reconhecido pela mesma pessoa? Como é que faz? O parágrafo 3º traz uma regra de ouro: isolamento total. Cada testemunha faz o seu reconhecimento separadamente, sem conversar com as outras antes nem durante o processo. Isso é crucial para evitar o que os especialistas chamam de contaminação de memória, que é quando o que uma pessoa fala acaba influenciando na lembrança da outra. E a mesma lógica vale para os suspeitos. Cada um é apresentado numa fila de alinhamento diferente. É um de cada vez, sempre, para garantir a pureza de cada identificação. E isso nos leva a uma questão central, que é sobre os direitos de quem está sendo investigado. O militar pode ser forçado, obrigado a entrar naquela fila de reconhecimento, mesmo que ele não queira? Isso não iria contra o direito de ninguém ser obrigado a produzir prova contra si mesmo? E aqui a gente tem uma distinção muito, mas muito importante, que está lá no artigo 198. O militar tem a obrigação de comparecer no local e na data marcados. Faltar sem uma boa justificativa pode dar problema para ele. Agora, uma vez que ele está lá, ele tem o direito de se recusar a participar do alinhamento. E essa recusa não para o processo. Ela simplesmente é registrada num documento oficial e essa informação vai ser analisada depois pela autoridade junto com todas as outras provas. Até agora, a gente falou do cenário perfeito. Todo mundo junto no mesmo lugar. Mas e quando isso não é possível? Se o suspeito fugiu, se a testemunha mora muito longe ou se tem algum outro impedimento prático para esse encontro. Para essas situações, o manual tem um plano B. Olha, é fundamental entender isso. Reconhecimento por foto não é a mesma coisa que o presencial. O artigo 201 deixa claro que esse é um método excepcional para ser usado só em último caso. E o mais importante, ele tem um relativo valor probatório. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para a justiça, ele não tem o mesmo peso de uma identificação feita cara a cara. Porque fotos podem ser antigas, podem não mostrar detalhes, enfim, a chance de erro é maior. Mas mesmo sendo um plano B, a justiça não abre mão das regras básicas. O artigo 202 exige que o reconhecimento por foto siga a mesma lógica do processo pessoal. Os 3 pilares estão lá de novo. Primeiro, a testemunha descreve o suspeito de memória. Depois, a foto do suspeito é mostrada junto com fotos de outras pessoas parecidas. E, por fim, tudo é registrado num auto oficial. A busca por confiabilidade continua, mesmo na exceção. Então, para a gente resumir essa diferença que é crucial, o reconhecimento pessoal é o padrão ouro, é a regra geral, tem valor de prova formal, é robusto. Já o fotográfico é exceção, é uma ferramenta de apoio com valor relativo e que só pode ser usada quando o padrão ouro, por algum motivo bem justificado, não pode acontecer. Um não substitui o outro em termos de importância, de jeito nenhum. E aqui vem a garantia final, que talvez seja a mais importante de todas, lá do artigo 208. Um reconhecimento por foto, sozinho, nunca, jamais, pode levar a uma punição. Pensa nele como se fosse uma única peça de um quebra-cabeça. Essa peça só ganha valor se ela se encaixar perfeitamente com todas as outras provas, depoimentos, documentos, perícias. Sozinha, ela não forma a imagem completa da verdade e, por isso, não é suficiente para basear uma decisão. No fim das contas, o que a gente vê é um sistema que foi construído não só para identificar culpados, mas talvez principalmente para proteger inocentes. Cada regra, cada parágrafo, cada passo reforça uma ideia central. O como se chega à verdade é tão importante quanto a própria verdade. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. De todas essas garantias que a gente viu, a descrição antes de ver, a fila com pessoas parecidas, a proteção da testemunha, o direito de não participar, qual delas parece ser a mais fundamental para que a justiça seja feita de verdade? Fica aí a reflexão.